Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai especialmente para um público muito querido por todos nós, que é os professores. Então, professores, bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para quem tem alunos com deficiência auditiva e usuários de implante coclear. Vamos lá! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu direcionei a minha introdução para os professores, mas é claro que essas dicas são muito importantes para os pais também e, claro, para todos os profissionais que estão envolvidos com a reabilitação dessa criança. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir, já no comecinho do vídeo, para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso é muito importante para que mais pessoas recebam essa informação, para que mais professores saibam o que fazer e para que mais famílias possam compartilhar esse vídeo com os respectivos professores. Então, vamos entrar no tema. O tema de hoje é, para os professores que têm alunos com deficiência auditiva, usuários de implante coclear ou até mesmo usuários de aparelhos auditivos, a prótese convencional, como que vocês devem lidar com essa situação? Como que vocês devem priorizar o aprendizado dessa criança? Como que vocês devem, lidar com o seu trabalho, com as informações que estão sendo passadas naquele momento? Bom, professor, então o principal que você precisa saber é realmente conversar com a família, conversar com a diretoria, claro, para ter acesso à família, para você entender um pouco melhor como que é a perda auditiva daquele aluno específico. Porque como a gente sabe, você pode encontrar aqui em outros vídeos do canal, mas vou explicar rapidamente, existem vários tipos de perdas auditivas. Então existem algumas perdas auditivas que são leves, moderadas, até o comecinho de severas, em que realmente o aparelho auditivo convencional pode fornecer uma boa amplificação, pode trazer um benefício para aquela pessoa. Isso até vou deixar aqui recomendado um vídeo que eu já falei sobre isso para vocês entenderem um pouco melhor. Então, nesses casos, mesmo que a criança tenha uma perda auditiva e mesmo que ela faça uso do aparelho auditivo, ela pode sim te escutar e entender bem tudo que está sendo passado dentro da sala de aula. A única coisa que vai ser muito importante de ser controlada, tanto para essas crianças quanto para todo o resto que eu vou falar aqui, é realmente o ruído em sala de aula. Primeiro, porque o ruído realmente pode atrapalhar muito o processamento auditivo dessas crianças. Então, se você está dando aula e tem muito ruído, o pessoal tá naquele fuzuê todo, dá uma controlada na sala ou pede para o seu aluno que usa aparelho auditivo abaixar um pouquinho o volume ou até desligar um pouquinho. Primeiro porque isso pode prejudicar muito realmente o entendimento da informação que está sendo passada por você na sala de aula, mas também pode causar um cansaço excessivo naquela criança que não é necessário naquele momento. Pensando nesses dois fatores que vão atrapalhar bastante a criança, ela não precisa passar por essa situação se não for necessária. Então, alguns momentos vai acontecer um esforço, ela vai sim ter um esforço um pouquinho excessivo, mas aqui pensando no cansaço geral que aquela criança vai ter, é melhor não expor a ela a esses ruídos muito excessivos quando não tiver necessidade. Então, se for alguma situação que a sala realmente tá muita bagunça, muita conversa, pause um pouquinho o seu conteúdo, pede para ela abaixar um pouquinho o volume, para ela também descansar um pouquinho e controla um pouco a sala. Relembra a sala que tem uma aluna ali que precisa dessa informação auditiva de maior qualidade. Isso aqui é outra dica muito importante, não só para os professores, mas para as escolas como um todo. Pessoal, é muito importante que a sala entenda, que os alunos entendam como que é uma perda auditiva, como que uma pessoa que usa aparelho escuta. Então é muito importante a gente divulgar essa informação, não só para os professores, diretores, e todos os colaboradores da rede de ensino, mas também para a sala de aula, desde pequenininho, acreditem. Na verdade, muitas vezes os pequenininhos são os que mais entendem, os que mais abraçam a causa, é até bonitinho da gente ver. Então isso é uma informação muito importante que vocês devem ter em mente, ou pelo menos tentar passar isso para as pessoas que ainda não sabem, que ainda não têm em mente. É que não adianta somente um professor na escola toda que tem aquele aluno em sua sala de aula se esforçar, ir em cursos, estar aqui vendo esse vídeo, procurar informação sozinho. A gente precisa desse apoio da escola, da diretoria, da família, da fono, da terapia, da fono que faz a terapia daquela criança e até mesmo da fonoaudióloga que faz a programação, seja do aparelho, seja do implante coclear.
Então, pessoal, a gente tem que pensar que ninguém tá sozinho. A gente tem que pensar na reabilitação dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, pra gente usar outra palavra, como um todo. Então, esse desenvolvimento e o benefício da criança com essas próteses auditivas é de interesse de todo mundo, dos professores, da família, da fonoaudióloga da terapia, da fonoaudióloga da programação. Então, a gente tem que se unir. Então, professor, se você tá aqui vendo esse vídeo, se você se esforça pra estar sempre indo atrás de informação, se você tem algum aluno que tem deficiência auditiva, que usa próteses auditivas, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com a família daquela criança, com os diretores da sua escola e até mesmo outros, se você tiver contato. Então, pessoal, a informação é a base. Vocês, professores, sabem disso, não preciso falar isso pra vocês. Mas a informação é a base de tudo, é o que movimenta tudo. Então, se você acha que as pessoas não têm a informação que está sendo passada aqui, mande pra elas. Mas vamos lá, em termos práticos, então, pensando no professor em sala de aula, o que ele pode fazer? Professor, então a primeira coisa que é necessário, e aqui vem a família também, viu? Não esqueci de vocês. Também é importante que vocês saibam disso e peçam isso para o professor. Coloque esse aluno que usa aparelho auditivo ou implante coclear na frente. Não precisa ser necessariamente na primeira carteira. Se for possível, é melhor. Mas se existir alguma outra questão, se o aluno não se sente confortável, enfim, é importante que ele esteja na frente. Não precisa ser obrigatoriamente a primeira carteira. Como eu já falei, é interessante, mas não é obrigatório. Deixe ele pelo menos na terceira carteira. Isso já vai facilitar muito mais ele ficar completamente de frente para você, recebendo a informação. Tanto o aparelho auditivo quanto o implante coclear, eles têm o microfone aqui, ó, frontal. O implante coclear, no caso, também tem outros tipos de microfone, às vezes que ficam no ímã, tá? E então ele pode ter essas diferenciações de como ele recebe esses estímulos, tá bom? Mas pensando só no aparelho convencional, o microfone que ele tem é aqui frontal e um outro menor para trás. Mas o principal é que ele receba essa informação de frente. Então, se ele tá olhando para você, é porque o microfone está de frente para você. É claro que os barulhos de trás, os barulhos do lado atrapalham. É isso que eu tava dizendo até agora, né? Pra gente tentar controlar esses ruídos. Porém, quanto mais perto da sua fala ele estiver, melhor. Outra coisa, professores, existe um equipamento tecnológico que a gente utiliza, né, tanto para quem usa aparelho auditivo quanto para quem usa implante coclear, que provavelmente vocês já ouviram falar, para quem tem alunos, né, usuários de próteses auditivas, que é o sistema FM. O sistema FM nada mais é que um sistema de frequência modulada, que ele é como se fosse um microfone a mais que o indivíduo pode ter no momento da sala de aula ou para os adultos no momento de reuniões. Então esse FM, ele existe vários tipos desse equipamento. Eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês terem ideia de como funciona. Alguns deles é um colar que o professor fica utilizando, outros deles parece realmente um radinho, um walkie-talkie, né? Mas quem é da época aí do walkie-talkie, ai meu Deus, acho que eu já tô ficando meio velho. Enfim, mas alguns são parecidos com esse formato. Então é interessante que você saiba como que ele é, né, visualmente, para que você reconheça que é um sistema FM. E aqui, eu sei, vocês não têm treinamento para isso, e aqui vai o puxão de orelha para a família e para a fonoterapia. É vocês que precisam orientar o professor como que utiliza isso, ok? Mas também tem mais gente aqui para dar um puxãozinho de orelha, que é os diretores e toda a rede de ensino. Se tem na escola algum aluno com deficiência auditiva e usuário de próteses auditivas, você tem que fornecer esse treinamento para os professores. Então é muito legal, professores, que vocês tenham essa iniciativa, essa proatividade de ir atrás de informação, de ir atrás de cursos, de conversar com a fono da terapia, de conversar com a fono da programação. É essencial que você seja um profissional proativo, assim como as fonos também, hein? Sejam proativas também para conversar com esse professor. Mas, diretores, vocês também precisam disso, porque como eu falei lá no comecinho, não adianta só um professor saber tudo isso. E você não pode delegar para que esse professor que recebeu essa informação passe sozinho tudo para os outros, porque justamente por não ser muito a área dele, pode ser que ele não saiba tirar algumas dúvidas essenciais. Então você precisa chamar uma fonoaudióloga especialista para conversar com os seus professores e eventualmente até com as famílias e com as crianças, se forem um pouco mais velhas, né, na fase da adolescência, para compreender um pouco melhor o que é a perda auditiva, o que é o aparelho, como lidar com o indivíduo que usa aparelho auditivo. E aqui eu já te dou uma dica. Normalmente, como qualquer criança, ele vai ter sim as suas dificuldades e as suas peculiaridades, mas é tratá-lo normal, só que priorizando todas as coisas que ele precisa. Então, resumindo,
que o professor vai precisar? Colocar essa criança um pouco mais de frente para ele, logo ali nas primeiras carteiras, conhecer o sistema FM, tá bom? E isso, claro, converse com a família, converse com a fono. Então, essas são as duas dicas principais que eu acho que eu posso passar para os professores isoladamente. E aí, claro, entra a questão de cursos, né, de se informar, de estar aqui no YouTube vendo esse vídeo, de compartilhar informação. Então, para os professores isoladamente seria isso. Porém, de novo, por mais que os professores seja muito legal que eles sejam proativos, seja muito legal eles irem atrás de curso, também fique no pé dos seus diretores. Eu sei que esse pode ser um ponto delicado, talvez polêmico. Eu não sou exatamente da área de educação, né, mas tenho um familiar que é muito próximo realmente da rede pública de ensino. Então, tem algumas informações, né, que podem ter algumas dificuldades, né, com essa conversa, o que acaba tendo em toda a área, né, pessoal? Então, me desculpem se eu tô falando de alguma forma um pouco mais simplista, mas enfim, dentro do que eu posso passar pra vocês dessa área, a minha dica seria essa: conversem entre vocês, professores com diretores e vice-versa, professores com fonos e vice-versa, professores com família e vice-versa, e a gente vai fazendo todas essas combinações, família, fono, diretor. Então, pessoal, a gente tem que pensar que para aquela criança realmente se desenvolver e pra gente pensar na inclusão daquela criança em sala de aula e em sociedade, a gente tem que realmente estar apto, estar assim, com esse pensamento de buscar informação aonde for necessário. Ah, e eu não esqueci, a gente tem que falar sobre as crianças que se comunicam por Libras. Ter um intérprete de Libras dentro da sala de aula para essas crianças é essencial e é um direito. Eu sei que não é tão simples como parece, muitas mães relatam para a gente em consulta que é complicado, né, que existem muitas questões burocráticas na prefeitura, às vezes até em algumas escolas que tem, claro, essa dificuldade justamente por essas questões burocráticas, né, mais públicas e tudo mais, mas é muito importante. Mas, pessoal, aqui fica um alerta. Eu já atendi pacientes que eles são oralizados, eles usam implante coclear, são oralizados, eles falam. Tem sim um pouquinho de dificuldade, né, pode ter algumas trocas fonológicas e tudo, mas eles não falam Libras. E essas crianças tinham um intérprete de Libras na sala de aula. Então, vamos com calma. É um direito da criança? Claro que é. Mas, para que ela compreenda o que o intérprete de Libras está falando, ela tem que primeiro ter a Libras, ela tem que entender a Libras, ela tem que falar em Libras. Então essa é outra informação que é muito importante vocês terem. Existe um movimento muito grande, procurem aí, que é sobre os surdos que ouvem. Os surdos que ouvem são realmente as pessoas que usam próteses auditivas, né, a AS, o implante coclear, mas também a gente tem que lembrar desses surdos que ouvem, muitos são oralizados. Então, gente, por favor, tire esse estigma que surdo é só Libras. Sim, tem muitos pacientes que usam implante coclear, que falam e que usam Libras, é verdade. E essas crianças precisam do intérprete. Mas as crianças que só falam, que são oralizados e não fazem Libras, essas crianças, não é que elas não precisam do intérprete, também é um direito delas. Mas a gente tem que fazer essas escolhas, eu diria, um pouco mais inteligentes, talvez, porque se aquela criança não sabe Libras, não adianta ter um intérprete fazendo sinais, se aquela criança não vai entender. Então, de novo, conversem com a família, conversem com a fono, conversem com os diretores. Tentem, pelo menos, ter essa conversa para você compreender se você está dando todas as ferramentas necessárias para incluir aquela criança o máximo possível. Eu acho que esse é o foco. Bom, pessoal, então essas eram as dicas que eu tinha pra passar aqui pra vocês. Esse é um tema, né, como todos aqui do canal, que realmente pode trazer muitas dúvidas, que dá pra gente conversar ainda muitas coisas, dá pra gente desmembrar em muitos assuntos. Então, se você tem a sugestão de algum deles, ou alguma outra dúvida que eu não esclareci, ou se esse vídeo te deixou mais confuso, me avisa aqui nos comentários. E, professores, fiquem atentos que em breve no meu site vai sair um curso muito especial pra vocês, pra que vocês tenham ainda mais essas ferramentas. E, claro, diretores, todos da rede de ensino são super bem-vindos a participar, porque eu acredito que o principal é a gente realmente ter essa proatividade, ter informação e ter onde buscar essa informação. Então, contem comigo para trazer isso para vocês. Bom, pessoal, reforçando então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa sua dúvida nos comentários e se você quiser saber mais ainda sobre a audição, me acompanha lá no Instagram, que eu também falo um pouquinho da minha vida pessoal. Espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!